Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Jefferson Rosa e nesse projeto eu estarei interpretando em áudio sermões de John Wesley. Eu estarei utilizando as traduções em português do site www.metodista.org.br. Criei algumas pequenas adaptações porque algumas palavras dessa tradução já não são tão utilizadas nos nossos dias, mas eu serei o mais fiel possível a essa tradução. Eu gostaria que você utilizasse a imaginação assim como eu. Eu estou visualizando centenas de cadeiras vazias que estão sendo ocupadas por centenas de pessoas, sendo você uma delas. E eu gostaria que você também usasse a sua imaginação, imaginasse que você está ouvindo o próprio John Wesley, porque as palavras que eu estarei gravando são palavras de Wesley. E assim como ele teve o seu coração aquecido, o seu coração abrasado lá no século XVIII e promoveu uma revolução espiritual em toda a Inglaterra e que influenciou todo o cristianismo posterior, você também receberá esse aquecer do Espírito no seu coração para também promover uma revolução espiritual nos nossos dias. Desde já, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal e, posteriormente, você conheça todo o conteúdo que eu estou disponibilizando para abençoar a sua vida. Não deixe de curtir esse vídeo, porque assim o YouTube vai impulsionar, vai sugerir para mais pessoas assistirem e também serem abençoadas. Compartilhe esse vídeo com seu amigo e também comente aqui abaixo o que você achou desse sermão e o que você achou desse projeto. Vamos lá! Sermão de John Wesley, número 44. O tema, o pecado original. O texto base é Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Quão largamente diversa é a representação da natureza humana, da pintura formosa que os homens têm pintado em todos os tempos. Os escritos de muitos dos antigos são alegres descrições da dignidade humana, que alguns pintam cheio de virtudes e felicidade, ou, pelo menos, tudo isso estando ao seu alcance, sem precisar se submeter a qualquer outro ser. Sim, o homem é pintado como sendo suficiente em si mesmo, capaz de viver por sua própria conta e sendo um pouco inferior ao próprio Deus. Não estou falando só dos pagãos, homens que eram guiados em suas pesquisas pela obscuridade da razão, mas igualmente fazem muitos dos que trazem o nome de Cristo e a quem foi confiado as boas novas de Deus. Eles falaram tão extraordinariamente a respeito da natureza do homem como se ele fosse de toda inocência e perfeição. Esse tipo de exposição é muito abundante nesse presente século, e talvez em nenhuma outra parte do mundo mais do que em nosso país, a Inglaterra. Aqui não são poucas as pessoas de forte entendimento, assim como de grande instrução, que aplicam todos os seus conhecimentos para mostrar o que chamam de o lado amável da natureza humana. E devemos reconhecer que, se for justa essa apreciação da natureza humana, os homens ainda serão um pouco menor do que os anjos, ou, como as palavras podem ser traduzidas, um pouco menos do que Deus. Não é de se espantar que essas exposições sejam tão facilmente recebidas pela maioria dos homens. Quem não seria facilmente convencido a pensar favoravelmente a respeito de si mesmo? Consequentemente, os escritos dessa espécie são os mais universalmente lidos, admirados e aplaudidos. E inumeráveis são os discípulos que eles têm feito,
não somente em meio à população comum, mas também no meio dos eruditos. Assim, está agora bastante fora de moda falar de modo contrário a isso, porque dizer alguma coisa depreciativa da natureza humana é geralmente ridicularizada, porque, segundo eles, temos nós poucas enfermidades, em contrapartida a muita inocência, sabedoria e virtudes. Mas enquanto isso, o que faremos de nossas Bíblias? Porque elas jamais concordarão com esse tipo de abordagem. As páginas daqueles escritos acariciam a carne e o sangue, sendo, porém, profundamente desconectadas da natureza bíblica. As Escrituras asseveram que pela desobediência de um homem, todos os homens foram constituídos pecadores. Também que em Adão todos morreram. Morreram espiritualmente, perdendo a vida e a imagem de Deus. Elas também afirmam que o pecador arruinado, Adão, gerou um filho à sua própria semelhança. E nem era possível que ele gerasse segundo a qualquer outra imagem, porque quem pode tirar uma coisa pura de uma coisa impura? Também está escrito que, consequentemente, nós hoje estamos por natureza mortos em delitos e pecados, sem esperança e sem Deus no mundo. E, portanto, somos filhos da ira. Com base nisso, todo homem pode dizer a respeito de si mesmo: fui gerado em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Também pode dizer que não há diferença entre qualquer homem, visto que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estão afastados daquela gloriosa imagem de Deus segundo a qual o homem foi originalmente criado. Então, quando o Senhor olhou do alto para os filhos dos homens, viu que todos se desviaram, que eles se tornaram todos abomináveis, não havendo nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que verdadeiramente buscasse a Deus. Concordando isso com o que é declarado pelo Espírito Santo nas palavras do texto base. Lá disse: Deus viu, logicamente, quando ele olhou dos céus, que a maldade do homem era grande na terra, tão grande que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram somente má, e isso continuamente. Esse é o conceito de Deus acerca da natureza humana. Conceito esse que nos dará a oportunidade de, primeiro, mostrar o que todos os homens eram antes do dilúvio. Segundo, questionar se eles continuam sendo os mesmos hoje. E terceiro, acrescentar algumas conclusões. Tópico 1. Como todos os homens eram antes do dilúvio. Devo primeiro ler as palavras do texto base, para mostrar como eram os homens antes do dilúvio. E podemos plenamente confiar no testemunho do texto, porque Deus viu, e ele não pode ter se enganado. Ele viu que a maldade do homem era grande. Não deste ou daquele homem, não de uns poucos homens somente, não meramente da maior parte deles, mas de todos os homens em geral, de todos os homens na face da terra. A palavra do texto inclui toda a raça humana, todos os participantes da natureza humana, e não temos condições de contabilizar o seu número. Podemos sim dizer que eram milhares de milhões de pessoas. Naquela época, a terra mantinha muito de sua beleza primitiva e de seu vigor inicial. As porções de terra não estavam despedaçadas e fendidas como estão hoje, e a primavera e o verão se sucediam coordenadamente. É, portanto, provável que a terra oferecesse sustento a um número de habitantes muito maior do que pode sustentar agora. E esses habitantes deviam se multiplicar enormemente,
porque os homens geravam filhos e filhas por um período de 700 ou 800 anos. Todavia, em meio a esse número incontável de indivíduos, somente Noé achou graça na presença de Deus. Só ele. E talvez mais alguém de sua família. Ele era uma exceção em meio à completa maldade dos homens, que pelo justo juízo de Deus, pouco tempo depois foram tragados na inundação do dilúvio. Todos os homens que morreram eram participantes da culpa do pecado. Por isso, foram participantes da mesma punição. O texto continua dizendo: Deus viu toda a imaginação dos pensamentos de seu coração. Ele viu a alma, o homem interior, o espírito que possuíam e viu todos os impulsos internos e externos do homem. A expressão "ele viu toda a imaginação" deixa claro que não é possível uma palavra de mais extenso significado. Essa expressão inclui aquilo que é formado, que é feito, arquitetado interiormente. Engloba tudo o que existe ou o que se passa na alma. Inclui toda a inclinação, a afeição, a paixão e o apetite. Inclui toda a tendência, o desígnio e o pensamento, devendo consequentemente incluir todas as palavras e ações que naturalmente brotem dessas fontes. Agora, Deus viu que tudo isso e tudo o que resultava era mal, completamente contrário à retidão moral, contrário à natureza de Deus, de onde necessariamente provém todo o bem, contrário à divina vontade, o eterno padrão do bem e do mal, contrário à pura e santa imagem de Deus, segundo a qual o homem fora originalmente criado, e na qual ele permanecia enquanto Deus velava sobre as obras de suas mãos, vendo que tudo era muito bom. O que Deus via era contrário à justiça, à misericórdia e à verdade, e contrário às relações essenciais que cada homem deve ter para com o seu Criador e para com os seus semelhantes. Mas será que não havia nenhum bem misturado com o mal? Será que não havia nenhuma luz misturada com as trevas? Não, absolutamente nada. Deus viu que toda a imaginação do coração do homem era somente má. Não podemos, na verdade, negar que muitos daqueles homens, talvez todos, tivessem recebido impulsos bons, colocados em seu coração pelo Espírito de Deus, que contendia com o homem, a fim de ver se o homem pudesse se arrepender, pelo menos durante aquele gracioso espaço de tempo de 120 anos, enquanto se construía a arca. Mas o texto continua dizendo: em sua carne não havia nada de bom. Isso porque a natureza humana era má. Ela era totalmente coerente consigo mesma e totalmente separada de qualquer coisa boa. Entretanto, ainda podemos questionar: não havia nenhuma pausa nesse mal? Não haviam intervalos lúcidos durante os quais algum bem pudesse ser achado no coração do homem? Não temos como considerar aquilo que a graça de Deus poderia operar, excepcionalmente, em suas almas. E com base nisso, não temos razão para crer que houvesse qualquer pausa naquele mal, porque o texto é claro ao dizer que Deus viu toda a imaginação dos pensamentos de seu coração ser somente má. Viu igualmente que ela era sempre a mesma, que era somente má, continuamente, a cada ano, a cada dia, a cada hora e a cada momento. O mal nunca recuava para o bem. Tópico 2. Como são os homens dos dias de hoje? O relatório acima é verdadeiro quanto à realidade da totalidade da raça humana, que aquele que conhece o que há no homem, aquele que sonda os corações e experimenta os rins, deixou escrito para nossa instrução.
Assim eram todos os homens, antes que Deus trouxesse o dilúvio sobre a terra. Agora, vamos questionar, em segundo lugar, se os homens ainda são assim hoje. É certo que a Escritura não nos dá razão para pensar neles de modo diferente. Pelo contrário, todas as passagens acima citadas têm referência aos que vieram depois do dilúvio. Mais de 1000 anos depois do dilúvio foi que Deus declarou por Davi em relação aos homens: todos se desviaram do caminho, da verdade e da santidade. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E disto todos os profetas dão testemunho em suas diferentes gerações. Assim Isaías, referindo-se ao povo de Deus, e certamente que os pagãos não estavam em condições melhores. Toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nele coisa sã, mas tudo é uma ferida e uma contusão e uma chaga aberta. O mesmo depoimento é dado por todos os apóstolos, sim, por toda a palavra de Deus. De tudo isso aprendemos em relação aos homens e em seu estado natural, que eles estão desacompanhados da graça de Deus, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração é ainda má, somente má, e isso continuamente. Esse conceito do presente estado do homem é confirmado pela experiência diária. É verdade que o homem natural não consegue entender isso. E nisto não há do que se espantar. Enquanto o homem que nasceu cego continuar nessa condição, dificilmente se mostrará sensível à falta de visão. Muito menos poderíamos supor que num lugar em que todos os homens nascessem cegos, pudessem eles ser sensíveis à falta de visão. Da mesma forma, enquanto os homens permanecem em sua natural cegueira de entendimento, não serão sensíveis às próprias necessidades espirituais. Mas tão logo Deus lhes abre os olhos do entendimento, eles imediatamente veem o estado em que se achavam antes, sendo convencidos então de que todo homem que vive, e eles primeiramente, são por natureza inteiramente vaidade, isso é, inteiramente loucura e ignorância, pecado e maldade. Passamos a ver, quando Deus abre os nossos olhos, que estávamos antes sem Deus, ou antes ateístas no mundo. Não temos por natureza conhecimento de Deus, nenhuma relação temos com Ele. É verdade que quando chegamos ao uso da razão, aprendemos sobre as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade por meio das coisas criadas. Das coisas visíveis, testificamos a existência de um ser eterno, poderoso, que não podemos ver. Mas ainda, embora reconheçamos a existência do seu ser, não temos relação com ele. Da mesma forma como sabemos que há um imperador na China, a quem não conhecemos, assim sabemos que há um rei de toda a terra, porém não o conhecemos. Na verdade, não podemos conhecê-lo por nenhuma de nossas faculdades naturais. Por meio de nenhuma delas poderíamos alcançar o conhecimento de Deus. Assim como não conseguimos conhecê-lo por nosso entendimento natural, não podemos vê-lo com nossos próprios olhos, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai o revelar. Lemos a respeito de um antigo rei que, desejando conhecer qual era a linguagem natural dos homens, fez a seguinte experiência. Ordenou que 2 criancinhas recém-nascidas fossem transportadas a um lugar preparado para elas, onde seriam criadas sem qualquer instrução e sem jamais ouvir a voz humana. Após um certo tempo, qual foi o resultado? Aconteceu que, quando foram retirados de seu isolamento, os meninos não falavam língua nenhuma.
Eles emitiam somente sons inarticulados, semelhantes aos que emitem os outros animais. Da mesma forma, os dois jovens, separados dos relacionamentos desde o nascer, sem terem recebido qualquer instrução religiosa, seria uma mínima probabilidade quanto à identidade religiosa deles. A não ser que a graça de Deus os surpreendesse de alguma forma, eles não teriam nenhuma religião. Não teriam maior conhecimento de Deus do que as bestas do campo ou do que o potro selvagem. Essa é a religião natural, ignorando a religião tradicional e as influências do Espírito de Deus. Não temos conhecimento de Deus, não podemos ter amor por Ele. Não podemos amar aquele a quem não conhecemos. Os homens falam, na verdade, de amar a Deus e talvez imaginem que realmente o façam. Pelo menos são poucos os que reconhecem que não o amam. Mas o fato é muito claro para ser negado. Ninguém por natureza ama a Deus mais do que ama a uma pedra ou a terra em que ele pisa. Nos deleitamos naquilo que amamos, mas homem algum se deleita naturalmente em Deus. Em nosso estado natural não podemos conceber como alguém poderia ter prazer em Deus. Nele não temos prazer de nenhuma espécie. Ele nos é absolutamente sem graça. Quanto a amar a Deus, isso se acha muito acima, muito fora de nossas percepções humanas. Não podemos alcançá-lo por meios naturais. Por natureza não temos amor, mas também não temos temor de Deus. É claro que a maior parte dos homens tem, mas cedo ou mais tarde, uma espécie de temor invisível, irracional, que propriamente poderíamos chamar de superstição. Embora os dementes filósofos epicuristas tenham dado a isso o nome de religião, sendo que também esse sentimento não é natural, mas adquirido, principalmente pela conversação ou pelo exemplo. Por natureza, pensamos que Deus não entra em todos os nossos pensamentos. Deixamos Ele conduzir seus próprios negócios, assentado soberanamente no céu, deixando que na terra cada um de nós conduza os nossos negócios. De modo que tão grande é o temor de Deus que temos diante dos nossos olhos, quanto é o amor a Ele, que existe em nossos corações. Absolutamente nada. Desse modo, todos os homens são ateístas no mundo, mas o próprio ateísmo não nos isenta da idolatria. Em seu estado natural, todo homem que nasce no mundo se torna um idólatra, apesar de que, na verdade, não o sejam no sentido vulgar da palavra idólatra. Não prestam culto a imagens fundidas ou esculpidas como fazem os pagãos idólatras. Não nos encurvamos ante a um tronco de árvore, ante a obras de nossas próprias mãos. Não rogamos a anjos ou a santos do céu mais do que o fazemos a santos aqui da terra. Mas como então sucede essa idolatria? Estabelecemos ídolos em nossos corações e perante eles nos encurvamos e lhes prestamos culto. Cultuamos a nós mesmos quando dedicamos a nossa pessoa ao culto que somente é devido a Deus. Por isso, todo orgulho é uma forma de idolatria. É atribuir a nós mesmos aquilo que só é devido a Deus, embora o orgulho não fosse feito para o homem, onde podemos encontrar um homem que tenha nascido sem ele. Por meio dele, roubamos a Deus, roubando-lhe o direito intransferível. Pela idolatria a nós mesmos, lhe roubamos a glória. Mas o orgulho não é a única espécie de idolatria de que somos todos culpados, por natureza. Satanás também imprimiu em nosso coração a sua própria imagem, a obstinação. Como ele disse, assentar-me-ei sobre os flancos do norte, antes de ser expulso dos céus, ele também disse,
eu farei minha própria vontade e prazer, independentemente da vontade do meu Criador. A mesma coisa diz todo homem que nasce no mundo, e disso há milhares de exemplos. E ainda que os tais confessem, sem nem ao menos avermelhar o rosto em face da confissão, sem temor e sem vexame. Quando perguntamos ao homem, por que você faz isso? Ele responde, porque tinha vontade de fazê-lo, porque esta era a minha vontade. Isso é, sem dúvidas, o diabo e eu concordamos, porque Satanás e eu governamos nossas próprias ações por um mesmo princípio. A vontade de Deus, entretanto, não entra em nossos pensamentos, não considerada sequer uma única vez. Apesar de ele ser o supremo governador de toda criatura inteligente, seja no céu ou na terra, não o consideramos, apesar da relação que todas as criaturas têm para com o seu Criador. Até certo ponto, trazemos a imagem do diabo e andamos em suas pegadas. Mas em pouco tempo o deixamos para trás e corremos para outra idolatria de que Satanás não é culpado. Refiro-me ao amor do mundo, que é agora tão natural aos homens como é o amor à sua própria vontade. O que é mais natural ao homem do que buscar a felicidade na criatura, em lugar de a procurar no Criador? Buscamos a satisfação nas obras de nossas mãos, satisfação essa que só pode ser encontrada em Deus. O que há de mais natural do que o desejo da carne? Isso é, de todas as espécies de prazeres do corpo e da alma. Os homens, na verdade, falam categoricamente sobre o desprezo aos prazeres inferiores, principalmente os homens eruditos e instruídos, procurando ficar acima da satisfação dos desejos que fazem os homens se nivelar com as bestas selvagens. Mas isso é mera ilusão, porque todo homem é consciente perante si mesmo de que, a esse respeito, ele é por natureza um verdadeiro animal. Os apetites sexuais, mesmo os de mais baixa espécie, têm mais ou menos domínio sobre a humanidade. Esses apetites o escravizam, manipulando-o para um lado e para o outro, apesar de sua elevada razão. O homem, com toda a sua boa educação e seus outros refinamentos, não é melhor do que o bode. E até é possível afirmar que a besta, por vezes, é melhor do que o homem. Se pudermos dar ouvidos a um dos modernos textos que com muita clareza nos diz que, uma vez em cada estação as bestas cuidam de amor, somente a besta racional é escrava dele sempre, e nessa loucura se cansa durante o ano inteiro. Uma diferença considerável que, na verdade, deve ser levada em conta entre homens e homens é a diferença de constituição e de educação, além do que é operado pela graça capacitadora de Deus. Mas quem é ignorante de si mesmo que pode, nesse sentido, lançar a primeira pedra contra alguém? Quem pode resistir ao teste do comentário de nosso bendito Senhor sobre o 7º mandamento? Aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já no seu coração adulterou com ela. Não há do que se admirar da ignorância ou da insolência dos homens que falam com tanto desdém daqueles que se acham vencidos pelos desejos que todos os homens, sem exceção, sentem em seu próprio íntimo, sendo próprio a todo filho de homem os desejos dos prazeres, seja por inocência ou não. Assim é o desejo dos olhos, o desejo dos prazeres da imaginação. Estes se levantam em grandeza, em beleza e buscando a especialidade das coisas, sendo que as duas primeiras qualidades não coincidem com a última, porque fica evidente que nem os objetos grandiosos nem os belos agradam ao homem, senão enquanto são novos.
Depois, passada a novidade, a maior parte dos prazeres que proporcionavam também passam. E na proporção em que se tornam familiares, tornam-se também sem graça. Basta, porém, que experimentemos essas coisas com maior espaço de tempo para que o desejo por elas permaneça mais. A sede particular permanece fixa na alma, e quanto mais ela for acariciada, mais se aumenta o desejo e incita-o a procurar outro prazer. E ainda outro objeto, embora deixemos cada um desses prazeres com uma esperança desiludida e uma expectativa frustrada. Sim, porque como diz a poesia, o velho louco que por muitos dias lutou com aflição contínua, renova sua esperança e apaixonadamente transfere a luta desesperada para amanhã. O amanhã chega, é dia, é noite. Esse dia, como todos os dias precedentes, foge, e ainda ele vai procurar a aventura, amanhã, até que a noite morra. O terceiro sintoma desta fatal doença é o amor do mundo, que está profundamente arraigado em nossa natureza. É a vaidade da vida, o desejo de receber louvor, receber as honras que vêm dos homens. Nisto, os maiores admiradores da natureza humana confessam ser perfeitamente natural, tão natural como a visão e a audição, ou qualquer outro dos sentidos. Se envergonham disso os homens de letras e os homens de entendimento polido e culto? Longe disso. Eles se gloriam nessa conduta. Eles aplaudem a si mesmos em razão de seu amor ao aplauso. Sim, conhecidos cristãos que se chamam assim não têm dificuldade de adotar o seguinte antigo texto pagão: não curar do que os homens pensam de nós é sinal de ânimo ruim e descuidado. Sendo assim, ir o homem calmo, inabalável, da honra para a desonra, da boa para a má fama, é para eles indício de falta de habilidade para a vida. Fora com tal companheiro. Mas poderia alguém imaginar que esses homens nunca tivessem ouvido falar de Jesus Cristo ou de seus apóstolos? Ou que eles soubessem o que foi dito: como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros e não buscais a honra que somente vem de Deus? Mas, se realmente for assim, e se for impossível crer para agradar a Deus, enquanto recebermos ou buscarmos para nós o louvor que os homens trocam entre si e não a honra que só pode ser encontrada em Deus, então, que estado deplorável se encontra toda a humanidade, tanto cristãos como pagãos, sendo que todos buscam a honra uns dos outros. Por isso, lhes é tão natural, como lhes é natural ver a luz que lhes fere a vista ou ouvir o som que lhes penetra os ouvidos. Sim, desde que eles têm como característica o desejo de buscar o louvor dos homens, lhes seria confirmação de espírito corrompido o contentar-se com a honra que somente vem de Deus. Tópico 3. Considerações finais quanto à natureza do homem. Passo a concluir de tudo o que foi dito acima da seguinte forma. Primeiro, precisamos estabelecer uma grande e fundamental diferença entre o cristianismo, considerado como um sistema de doutrinas, e o mais refinado paganismo. Muitos dos antigos pagãos largamente descreveram os vícios do homem privado. Falaram muito contra a cobiça ou crueldade, sua luxúria ou libertinagem. Alguns se atreveram a dizer que nenhum homem nasce sem vícios de uma ou de outra espécie, mas ainda que assim fosse, como nenhum deles estava informado da queda do homem, nenhum deles realmente conhecia a sua total corrupção. Eles não sabiam que todos os homens são destituídos de todo o bem e cheios de toda espécie de mal. Eles são totalmente ignorantes da inteira depravação de toda a natureza humana,
de todo homem que vem ao mundo, em cada uma das partes de sua alma, não somente pelos vícios particulares que dominam especialmente certas pessoas, mas pelo dilúvio geral de ateísmo e de idolatria, de orgulho, de obstinação e de amor ao mundo. Este é, portanto, o primeiro e grande sinal distintivo entre o paganismo e o cristianismo. O primeiro grupo reconhece que muitos homens se acham contaminados de muitos vícios e nascem com inclinação para eles, mas supõem com tudo isso que alguns o bem natural contrabalança com folga sobre o mal. O segundo grupo declara que todos os homens são concebidos em pecado e são gerados em iniquidade, e que daí resulta que há em todo homem uma mente carnal, que é inimiga de Deus, que não está e nem pode estar sujeita à lei de Deus, e que de tal maneira corrompe toda a alma, não existindo no homem nenhum bem em qualquer lugar de sua carne, em seu estado natural. Mas, como o texto base desse sermão diz, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração é má, somente má, e isso continuamente. Daí podemos, em segundo lugar, aprender que todos os homens que negam isso, o que chamo de pecado original ou que pode ter qualquer outro nome, não são mais do que pagãos, do ponto fundamental que distingue o paganismo do cristianismo. Eles podem até conceber que os homens tenham muitos vícios, que alguns não nasceram tão sensatos e virtuosos como deveriam ser, sendo poucos os que corajosamente afirmam: nascemos com tanta propensão para o bem como para o mal, e que todo homem é por natureza tão virtuoso e sábio como Adão era ao ser criado. Mas aí está o chibolete. Está o homem por natureza cheio de toda sorte de mal? Está ele vazio de todo o bem? Está ele totalmente decaído? Toda a sua alma está corrompida? Ou, para regressarmos ao texto base, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração é realmente má continuamente? Confesse que sim, e chegue ao ponto de vista cristão. Negue-o, e não serás mais do que um pagão. Daí podemos aprender, em terceiro lugar, qual é a própria natureza da verdadeira religião, a religião de Jesus, quanto ao método divino de curar a alma que se encontra enferma. Por este meio, o grande médico das almas aplica o remédio para curar a enfermidade, para restaurar a natureza humana, totalmente corrompida em todas as suas faculdades. Deus cura todo o nosso ateísmo pelo conhecimento de si mesmo e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, dando-nos a fé, divina evidência ou convicção de Deus e das coisas de Deus, ou pelo menos desta importante verdade: Cristo me amou e se deu a si mesmo por mim. Pelo arrependimento e pela humildade de coração, a doença moral do orgulho é tratada. O mal da obstinação se cura pela aceitação, brandura e grata submissão à vontade de Deus. E para o amor do mundo, em todos os seus aspectos, o amor de Deus é o soberano remédio. Esta é propriamente a religião de Jesus, a fé, que opera por amor, operando a genuína humildade, a completa morte para o mundo, com uma submissão amorosa e agradecida a toda a vontade de Deus e a toda a sua palavra, fazendo o homem se conformar com uma e com outra. Na verdade, se os homens não tivessem decaído, nenhuma necessidade haveria de nada disso. Não haveria ocasião para operar-se essa obra no coração, essa renovação do espírito da nossa mente. A piedade seria desnecessária, então, um modo de dizer mais exato seria que a maldade não existe, porque a religião exterior, sem qualquer piedade, bastaria a todos os intuitos e propósitos da racionalidade humana. Consequentemente,
Isto basta no conceito daqueles que negam a corrupção da natureza humana. Eles fazem da religião um pouquinho mais do que o famoso matemático Thomas Hobbes fazia da razão. Segundo esse, a razão é apenas um bem acompanhado de palavras. De acordo com esses, a religião é apenas um bem acompanhado de palavras e de ações. Eles falam coerentemente consigo mesmos, porque se o interior não estiver cheio de maldade, se ele já for puro, o que resta, se não purificar o exterior do copo? A reforma exterior, se sua suposição for justa, é, na verdade, a única necessária. Mas não aprendestes isto na palavra de Deus. Sabeis que aquele que vê o que existe no homem há uma versão muito diferente da natureza e da graça, da nossa queda e de nossa restauração. Sabeis que o grande fim da religião é renovar nossos corações à imagem de Deus, reparar aquela perda total da justiça e verdadeira piedade que sofremos pelo pecado de nossos primeiros pais. Sabeis que toda religião que não corresponde a esse fim, toda religião que fique aquém disto, digo quanto à renovação de nossa alma à imagem de Deus, segundo a semelhança daquele que a criou, não é mais do que uma pobre farsa e um simples zombar de Deus para a destruição da nossa própria alma. Guardai-vos de todos esses ensinadores de mentiras que desejam fazer isso parecer com o cristianismo. Não deem atenção a eles, embora eles venham a vocês com todo o engano da injustiça, com toda a doçura de linguagem, com toda a decência, sim, com toda a beleza e com toda a elegância de expressão, com todos os protestos de boa vontade para com vocês e com reverência para com as Escrituras Sagradas. Conservai as claras a velha fé, aquela que uma vez foi entregue aos santos e comunicada pelo Espírito de Deus aos nossos corações. Reconhecei a doença de vocês, mas conhecei também a cura. Nascestes em pecado, portanto, vocês devem nascer de novo, nascer de Deus. Por natureza sois totalmente corruptos, pela graça sereis totalmente renovados. Em Adão, todos vocês morreram. No segundo Adão, Cristo, todos vocês foram vivificados. Vocês que estavam mortos em pecados, Ele vos revivificou. Ele já deu a vocês um princípio de vida, ou seja, de fé, naquele que lhes amou e se deu a si mesmo por todos nós. Agora, ide de fé em fé, até que toda a enfermidade de vocês seja curada e haja em vocês toda a mente que também havia em Cristo Jesus.